Muito boa noite, minhas caras alunas e meus caros alunos. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de vibrações do terceiro quadrimestre suplementar do ano de 2021 da nossa querida Universidade Federal do ABC. Estamos hoje aqui para continuar falando sobre modelos com um grau de liberdade e hoje nós vamos introduzir modelos forçados, sobre carregamentos forçados. Quais são os carregamentos que nós vamos estudar hoje? São os carregamentos devidos a vibrações de motores, máquinas instaladas em cima, e também vibrações devidas a impacto, ou seja, impacto de um pássaro, impacto de projéteis, impactos de elementos alheios ao processo, ou até mesmo existem estruturas que suportam máquinas de impacto. Essas estruturas que suportam máquinas de impacto têm que ser dimensionadas para suportar esses impactos. Esses carregamentos, tanto o carregamento harmônico quanto o carregamento de impacto, muitas vezes, eles não são carregamentos do estado limite último, ou seja, que levam à estrutura à ruína. Mas a repetição desse tipo de carregamento, os esforços cíclicos, podem levar a um fenômeno que nós conhecemos por fadiga, que aí sim, ao longo da vida útil da aeronave, ao longo da utilização da aeronave, do número de pousos, decolagens, de horas de voo, esses carregamentos sendo repetidos, eles passam a gerar danos acumulados. Esses danos acumulados vão, ao longo do tempo, gerar um fenômeno que nós conhecemos por fadiga, mas pode vir, sim, a trincar um determinado elemento estrutural e até mesmo levar à ruptura. Ao longo da história da aviação civil, tem aí vários casos, principalmente dos primórdios, de acidentes que ocorreram por aeronaves que ruíram, que caíram em função de problemas de fadiga, que não naquela época, no início dos primórdios, não era tão verificado, não era verificado, na verdade, os estudos não eram aprofundados nessa área, e a partir de alguns acidentes que infelizmente ocorreram, mas serviram de lições, para que ensaios fossem feitos e essas estruturas fossem aprimoradas, e hoje, cada vez mais, as estruturas são seguras. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre um cemitério de aviões que tem lá, se não me engano, no Texas ou no Novo México, lá nos Estados Unidos. Aí tinha várias aeronaves, aí quem estava, o repórter que estava conduzindo lá o documentário, falou, olha, a gente olhando aqui, aparentemente, a estrutura está ok, a aeronave está ok, mas se nós formos olhar de forma microscópica, nós vamos observar que tem várias trincas, várias fissuras que já inviabilizaram totalmente a utilização dessa aeronave. Então, baseado nisso, o que acontece? Essas cargas, como eu estou dizendo, né, as cargas cíclicas ou as cargas de impacto, embora elas não provoquem provavelmente uma ruína imediata da aeronave, mas o acúmulo de dano desses carregamentos a longo prazo podem trazer aí prejuízos e até inviabilizar o uso de estruturas e de aeronaves. Okay? Essa semana também ocorreu no aeroporto de Congonhas um incidente de um bird strike, não sei se vocês ficaram sabendo, depois olhem lá no YouTube, quem não viu, ocorreu um bird strike numa aeronave da Latam, que estava decolando, se eu não me engano, sentido a Salvador, se não me falha a memória. Bem, mas de qualquer forma, quando ela estava na pista acelerando para poder fazer a decolagem, houve um impacto de um pássaro e aí soltou lá no motor esquerdo da aeronave uma rajada lá de fogo lá, e aí ficou bem visível, assustou. E pelo que eu li da reportagem e vi das imagens também, o avião acho que continuou o processo de decolagem, navegou aí um pouco, talvez para queimar um pouco de combustível, e retornou, pousou, os passageiros foram trocados de aeronave e aí seguiram até o destino final deles aí. Bem, é isso aí. Então, nossa aula de hoje continua com modelos com um grau de liberdade. Nós vamos falar de vibrações forçadas agora, ou seja, quando eu tenho um carregamento externo atuando na minha estrutura, um carregamento que não depende de potencial, ou seja, uma máquina instalada, uma vibração forçada ou carregamentos de impacto. Ok? Vou compartilhar minha tela agora para que a gente possa aí mostrar os slides preparados aí com muito capricho pelo Jean aí. Obrigado aí, Jean, mais uma vez. Vamos em frente. Bem,
Essa é a nossa segunda semana de aula do nosso curso aí de vibrações do quadrimestre suplementar de 2021, nosso terceiro quadrimestre deste ano e o último quadrimestre. Estamos na reta final já aí do nosso curso, do nosso ano. Vamos aí, força aí para a gente conseguir concluir esse quadrimestre aí com chave de ouro, concluir o ano com chave de ouro, todo mundo aí passando na disciplina, que não trabalhando, né, direitinho aí, participando, não tem nenhuma novidade, vamos sim conseguir. E nós estamos hoje nessa semana 2, vamos continuar falando sobre modelos com grau de liberdade, mas hoje nós vamos falar de estruturas, elementos estruturais submetidos a carregamentos harmônicos e de impacto. Eu sou o professor Marcelo Araújo da Silva e meu e-mail é marcelo.araújo@ufabc.edu.br. E essa é a nossa querida UFABC, Universidade Federal do ABC. Vamos então falar sobre carregamento harmônico inicialmente. Bem, vamos pegar aí um modelinho. Esse modelinho, vamos pegar aqui uma canetinha também, laser point. Então, um sistema de 1 grau de liberdade, ele é regido basicamente por essa variável aqui, chamada também de variável de estado, que é o deslocamento, que ele vai medir o deslocamento do eixo dessa bolinha aqui, dessa massinha, perdão. Então, essa massinha, ela vai estar submetida a um determinado carregamento externo agora, então a nossa vibração ela é forçada, não é mais vibração livre. Vibração livre é quando eu não tenho carga externa aplicada. Então, nesse caso, nós temos uma carga que é dada por uma certa amplitude e um seno, ou seja, é uma carga que ela está oscilando, ela está vibrando. Isso aqui é um vibrador, um oscilador harmônico, podemos dizer assim, né? Uma vibração harmônica. Então, essa força vai fazer com que essa molinha, com que essa massa se desloque da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e assim por diante. E uma vez que essa força tende a puxar a nossa massa para a direita, a mola que está aí, que é a rigidez da estrutura, tende a puxar para a esquerda essa massa, e o amortecimento também, ele vai tender a evitar o deslocamento dessa massa para a direita. Se a velocidade for para a direita, ele vai tender a dissipar energia, puxando também essa massa para o lado esquerdo. Só lembrando aí, eu solicito que o pessoal, sempre que puder, logue pelo e-mail institucional, para evitar da gente ficar, de repente, demorar para ir lá, né, autorizar, e também para que a gente não precise ficar aqui toda hora também interrompendo e indo lá para poder autorizar. Mais vocês também, no sentido de às vezes ter que ficar esperando eu concluir um raciocínio, concluir uma ideia aqui. Mas, às vezes, dependendo, a pessoa perdeu a senha, não está tendo acesso e tal, a gente até entende. Mas eu solicito que, sempre que possível, loguem pelo e-mail institucional. Obrigado. Então, é isso aqui. Então, o movimento dessa massa vai ser descrito por uma única variável, que é o deslocamento horizontal do centro dessa massa. E essa massa está submetida agora a um carregamento harmônico, as forças elásticas que vão tender a puxar essa massa para a posição de equilíbrio dela, sempre se interpondo ao deslocamento, sempre indo contra ao deslocamento que está sendo imposto. Se o deslocamento é para a direita, essa força elástica puxa para a esquerda. E a força de dissipação, a força dissipativa, que no caso é o amortecimento, sempre que nós temos uma velocidade para a direita, essa força dissipativa vai puxar a estrutura para a esquerda. E assim por diante. Se o deslocamento for para a direita, para a esquerda, a massa empurra, a força elástica empurra a nossa estrutura para a direita, e se a velocidade é para a esquerda, as forças dissipativas tendem a empurrar a minha estrutura para a direita, ou evitar que ela se desloque para a esquerda também, é uma outra maneira da gente enxergar. Então, vamos ver aqui mais para frente um pouquinho como que seria um diagrama de corpo livre dessa massa. Então, nós temos a massa, nós temos a força externa aplicada, que agora é uma força senoidal, é uma força harmônica, é um esforço harmônico, um carregamento harmônico, que ele tem uma amplitude P0 e tem uma frequência ômega maiúsculo. Então, agora, ômega maiúsculo é a nossa frequência de excitação, a frequência da máquina. Então, ômega maiúsculo é a frequência da máquina. E P0 é a amplitude dessa força. Então, essa força, por exemplo, está puxando a minha estrutura
nesse momento, nessa fotografia que nós tiramos, ela está puxando a minha estrutura para a direita, e nós temos puxando a estrutura para a esquerda as forças elásticas e as forças dissipativas, que são as forças de amortecimento. E essa massa, como pela segunda lei de Newton, na aula passada eu falei lei de Hooke, mas lá na apresentação vocês vão ver lá que eu corrigi, botei um balãozinho lá, segunda lei de Newton, não de Hooke. A lei de Hooke é a lei, essa daqui é a lei de Hooke, certo? Que é a lei que rege a elasticidade, a rigidez, né? As molas, né? A força igual a Kx, F igual a Kx lá no segundo grau. Aqui para nós F é KU, onde U é o deslocamento e K é a rigidez. Bem, então, da segunda lei de Newton, nós temos aqui que vão surgir aqui forças de inércia, que é massa vezes aceleração. Então, observe, nós temos da resultante que der disso tudo aqui, para se interpor a essa resultante, vão surgir forças de inércia, ou seja, a somatória de todas essas forças que estão atuando aqui tem que ser igual a massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton. Esse é o diagrama de corpo livre da nossa estrutura. A nossa equação, que nas primeiras aulas, esse segundo termo aqui era zero, a gente não tinha força externa, agora nós passamos a ter a força externa. De novo, é uma força que ela é uma senoide, no caso, ela é harmônica, é um carregamento harmônico, ou seja, ele está variando ao longo do tempo, mas ele está sempre oscilando, ele está sempre indo e voltando para o mesmo ponto ao longo da curva, né, em termos de amplitude. Então, nós temos aqui uma certa amplitude e temos uma frequência ômega maiúsculo, que é a frequência de excitação, a frequência da máquina. Então, agora, nós não temos mais isso daqui igual a zero. Meu sistema não é mais homogêneo, meu sistema não é mais livre. Agora é um sistema forçado, onde nós temos essa força externa dada por P0 seno de ômega T. Aí, do lado de cá, continua tudo a mesma coisa. Nós temos as forças de inércia, dadas pela massa da aceleração. Temos também as forças dissipativas, ou as forças de amortecimento, que é a constante de amortecimento vezes a velocidade. E temos também a força elástica, que é a constante elástica, ou a rigidez vezes o deslocamento. Então, essa é a nossa equação do movimento, agora, quando nós temos uma carga externa. Repetindo aquele mesmo procedimento, dividindo isso tudo por M, a gente vai ter essa cara aqui embaixo. Lembrando que K dividido por M é ômega ao quadrado, está aqui. E C, que é o amortecimento dividido por M, é 2 ômega, onde Xi é a nossa taxa de amortecimento, é a taxa do amortecimento crítico. Nas estruturas nossas, usuais aqui da engenharia aeronáutica, da engenharia civil, da engenharia mecânica, estruturas, esse número aí é da ordem de, varia entre 1% a 5% aproximadamente, certo? Bem, então essa cara aqui é agora a cara da nossa equação do movimento. Quando a gente divide tudo por M, a gente fica com essa cara aqui. Ômega, observe, é a frequência natural de vibração da minha estrutura, ou a frequência de vibração natural da minha estrutura. Observe que ômega minúsculo é a frequência de vibração da minha estrutura. Ômega maiúsculo é a frequência da máquina. Então tem uma certa diferença. Os dois são dados pela letra ômega, mas a frequência da estrutura é o ômega minúsculo e a frequência da máquina é o ômega maiúsculo. E, de novo, P0 é a amplitude do carregamento harmônico. Certo? Bem, essa equação aqui agora, ela tem uma solução que, na verdade, é decomposta por duas funções. Duas soluções. Uma solução do problema homogêneo, que a gente chama, quando a gente faz isso aqui primeiro igual a zero, e a gente acha a solução disso daqui, que é o sistema homogêneo. A gente já viu na aula passada a solução do sistema homogêneo, é uma exponencial vezes uma função trigonométrica, que vai sempre diminuindo ao longo do tempo. E nós temos o que a gente chama de solução particular, que é uma solução dada pelo carregamento externo que atende o carregamento harmônico. Então, vamos ver? Agora, a nossa solução, o nosso deslocamento, ele tem duas componentes. Uma componente que é a solução do sistema homogêneo, que é dado aqui, ó, o H, que nós já sabemos, de novo, falando da aula passada, e temos uma solução particular, que é a solução dada pelo carregamento harmônico, a solução que vai atender o caso particular do carregamento harmônico. Da solução homogênea, que é da aula passada, está aqui, ó. É como eu falei, né? É uma parte que ela é exponencial, vezes a amplitude, vezes o cosseno da frequência amortecida, vezes o tempo, mais a defasagem. Essa exponencial é E elevado menos que si ômega T, onde que si é a taxa de amortecimento, ômega é a frequência de vibração natural da estrutura e T é o tempo. Observe que o T também aparece aqui fora. A amplitude dessa solução aqui, que é essa exponencial vezes
esse ρ aqui, que vai ser a amplitude efetiva, observe que com essa exponencial, essa amplitude vai diminuindo ao longo do tempo, como a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, sistema livre amortecido é essa solução aqui, que é a solução homogênea. Nós vamos somar essa solução homogênea com uma solução particular. A nossa solução particular está dada aqui. A gente consegue obter ela também, se a gente substituir lá no nosso sistema essa função aqui, e derivar duas vezes, multiplicar pela massa, derivar uma vez, multiplicar pelo C, e multiplicar ela pelo K, que é a rigidez, a gente vai ver que atende, que a solução atende a isso daqui. A gente consegue atender aquela equação diferencial ordinária com agora aquela função P0 seno de ômega t, ômega maiúsculo, lembrando bem, a gente consegue atender com essa solução particular. Ou seja, em resumo, nós temos uma solução homogênea, que é aquela que a gente já conhecia, e tem que ser somada com uma solução particular, que é essa solução dada aqui. Observe que a amplitude agora aqui da solução particular, ele vale um P0 sobre K, P0, força, K, mola. P0 sobre K vai dar o que a gente chama de deslocamento estático. Na verdade, ele não é o deslocamento estático da estrutura, mas se nós supormos que aquela amplitude do movimento é uma força, que aquela amplitude da excitação externa, que a amplitude da força é uma força, e na verdade ela é, se nós dividirmos aquela amplitude pelo K, é como se eu tivesse um deslocamento aqui, que a gente chama de deslocamento zero ou o S, que é o deslocamento estático. Vezes esse número que está aqui do lado, que é o famoso fator de amplificação. Tem uma outra grandeza que vai entrar aqui agora, que é o beta. O beta é a relação entre a frequência da máquina e a frequência da estrutura. Bem, como é que a gente decora o beta? Porque eu demorei um certo tempo para decorar o beta. Eu sempre confundia, eu não sabia se o ômega da estrutura ia por cima ou ia por baixo. Bem, dá para a gente pensar assim, né? O mais forte, ou maior, que é o ômega maiúsculo, vai estar sobrepujando aqui o ômega menor, que é o ômega da estrutura. Então, o maiorzão, que é o mais forte, está por cima, e o menorzinho, que é o mais fraco, está por baixo. Então, o beta, que é a razão entre as frequências, a frequência excitadora e a frequência da estrutura, vai entrar agora aqui, ó, no que a gente chama de fator de amplificação. Bem, quando a frequência da estrutura é igual à frequência da máquina, esses dois números aqui são iguais, o beta passa a ser igual a 1. Aí nós vamos ver ali na frente, quando o beta é igual a 1, nós temos a ressonância. Bem, então vamos lá. Solução particular tem uma amplitude, que é dada por esse trambolhão aqui, onde aqui aparece um deslocamento chamado de deslocamento estático, de solução estática, vezes esse tudo que está aqui, que é chamado de fator de amplificação. Então, a nossa amplitude agora vale o deslocamento estático vezes o fator de amplificação. Ok? E o fator de amplificação depende basicamente da relação entre as frequências excitadora e da estrutura e da taxa de amortecimento da minha estrutura. Então está aqui a solução. Aqui dentro do seno continua aqui a frequência da máquina, vezes T, menos uma defasagem agora aqui que surgiu também. Defasagem, no caso desse carregamento harmônico, está dada aqui, ó. Observe que esse θ aqui é uma defasagem também e tem o mesmo nome do outro θ lá da solução. Ó, só para a gente lembrar aqui, ele tem o mesmo nome, θ, mas talvez deveria ter nomes diferentes, né? E o ρ também. Mas aqui é o ρ da solução homogênea e o θ da solução homogênea. E aqui na frente é o ρ da solução particular e o θ da solução particular. São números diferentes, tá? Preste atenção nisso daí. Talvez mais para frente valesse a pena uma outra versão. O problema é que a gente nem sempre lembra, tem que anotar e fazer logo agora. Mudar, né? Chamar esse ρ aqui de um outro nome, ρ S, ρ P e θP, talvez, da solução particular. Ok? Mas são números diferentes. Esse ρ aqui não é o ρ da solução homogênea e esse θ não é o θ da solução homogênea. Tá bom? Então, essa é a solução particular do nosso problema de vibração. Essa solução particular, ela é dada pelo carregamento externo, pelo carregamento harmônico que está aí excitando a nossa estrutura. Aqui está a fórmula da defasagem agora, no caso do carregamento harmônico, e o que eu chamei de fator de amplificação está dado separado aqui. Essa parte que está aqui, essa razão que está aqui do lado,
está dado aqui, 1 dividido por 1 menos beta ao quadrado, mais 2 que se beta ao quadrado. Com o tempo de tanto mexer com vibrações, a gente vai decorando essas fórmulas. Bem, é melhor decorar pela prática do que ficar decorando, talvez, ficar ali, né, rezando ali sempre, rezando, até que se decore. Mas, de qualquer forma, saber de cabeça é sempre bom, mas também estão os livros, estão aí as apostilas, estão aí as apresentações, só digitar na internet fator de amplificação, vai aparecer lá essa expressão, então não tem muito... não há essa necessidade da gente decorar isso. Eu acho que o principal aqui é a gente entender o que está acontecendo. Aqui é uma solução típica, uma resposta típica. Aqui na horizontal nós temos o eixo do tempo. Aqui, azulzinho, que é mais fácil a gente entender, é a solução particular. Ó, observe a solução particular, está aqui, ó, nesse caso desse exemplo, é azulzinho, está aqui vibrando a nossa estrutura. E em Bordeaux aqui, está aqui, ó, a solução homogênea, está aqui, ó, está por trás dessa verdinha aqui. E a soma da solução homogênea mais a solução particular é o verdinho. Então está aqui, observe que ele vem fazendo um monte de cobrinha, e chega uma hora lá na frente, o que acontece com a solução homogênea, que a gente já sabe da aula passada? Ela some, ela desaparece. E vai ficar só o quê? Só a solução particular. A minha estrutura vai continuar vibrando lá na frente, observe, ela só fica aqui, ó, o azulzinho começa a se confundir com o verdinho. O verdinho vai ficar apenas a contribuição particular para ele, que é o azulzinho. Então, num caso de um carregamento harmônico, depois que passa esse regime aqui chamado de regime transiente, que é quando o carregamento, a solução homogênea, ela é importante, depois que passa o transiente, a estrutura vai vibrar na frequência da máquina, vai vibrar na frequência excitadora. Então, isso é importante a gente saber. Depois de um certo tempo, a estrutura vibra na frequência de excitação. Esse é o segundo capítulo do nosso livro. Na verdade, é o primeiro capítulo teórico, porque que tem fórmulas e tal. Porque o primeiro capítulo mesmo, a gente fala lá, eu e o professor Brasil, falamos de história. Quase todos os autores, né, falam aí sobre a história, a importância da disciplina, os fatores motivacionais, etc. Mas onde o bicho começa a pegar mesmo, onde começa a se falar das expressões, é no capítulo 2, que é o primeiro capítulo onde se fala das formulações. Esse capítulo das formulações, observe, de cara, a gente tem que entender que no caso do carregamento harmônico, a estrutura vibra depois do transiente, entra num regime chamado estacionário. Regime transiente e regime estacionário. O transiente é esse começo aqui, que ela fica toda doidona e tal. Depois ela vai vibrar só na frequência da máquina, que é chamado de regime estacionário. Então, no regime estacionário, que é lá na frente, depois que passou uns 12 ciclos aproximadamente da solução homogênea, a estrutura vai vibrar na frequência de excitação, na frequência da máquina. Se eu tenho uma máquina que vibra com 60 Hz, a minha estrutura vai vibrar com 60 Hz. Se eu tenho uma máquina que vibra com 10 Hz, a minha estrutura vai vibrar com 10 Hz. Se é uma passarela de pedestre, as pessoas estão caminhando ali em cima com a frequência de 2 Hz, a estrutura vai vibrar com a frequência de 2 Hz. É isso. Então, esse é o jeitão, né, que a gente vai ter dessa curva. Voltando no fator de amplificação, a gente pode olhar aqui o seguinte, essa é uma figura típica aí, a gente pegou lá do livro do Claff, que refizemos, obviamente, mas é inspirada no livro do Claff, que a gente pode olhar essa fórmula aqui, ó. Na vertical ali nós temos o D, que é o fator de amplificação, e na horizontal nós temos o beta, que é a relação entre a frequência excitadora e a frequência da estrutura, e cada curva daquela é dado por um valor de Qi, que é uma taxa de amortecimento. Vamos voltar lá. Então está aqui, ó. Quando o beta é igual a 1, nós estamos na ressonância. Então as amplitudes, ó, vão lá para cima, assumem valores muito altos à medida que a taxa de amortecimento vai diminuindo, chegando próximo de zero. Se a minha taxa de amortecimento for zero e eu estiver na ressonância, as minhas amplitudes vão para infinito e a minha estrutura rompe. Mas graças às leis do universo, às leis universais, todo fenômeno aqui tem ressonância. Perdão. Todo fenômeno mecânico que a gente conhece aqui tem um certo tipo de dissipação. Então, para infinito não vai, mas pode ser grande a ponto de levar meu sistema à ruína. Ok?
Nós vamos ver daqui a pouquinho, né, vamos focar um pouquinho nessa questão da ressonância com amortecimento mais baixo um pouco ou nulo. Bem, então vamos lá. O beta é a relação entre as frequências. Quando a frequência da estrutura é igual à frequência da máquina, nós estamos exatamente nesse ponto 1 aqui, ó. Esse ponto 1. E observe que o fator de amplificação começa a aumentar. Ou seja, a resposta da minha estrutura, a resposta dinâmica, começa a ficar cada vez maior, 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 maior. E se eu tenho um amortecimento muito pequeno e estou na ressonância, a minha estrutura pode vir a ruir. Então, em projetos de máquinas ou de estruturas submetidas a carregamento harmônico, a gente procura ficar fora, tá com o beta entre 0,8 e 1,25. Se o meu beta for 1,25, por menor que seja já a minha taxa de amortecimento, observe, a 1,25, eu estou exatamente nesse ponto aqui, ó. Vai ser já com taxa de amortecimento de 1% ali, ó, já é menor do que 2 o fator de amplificação. Se eu estou com ele em torno de 0,8, tá aí, ó, 0,8 vai dar mais ou menos aqui, ó, eu estou aí um valor um pouco maior e tal, mas já está na ordem de 3 do lado de cá, do lado esquerdo. Ou seja, por regra, em projetos de fundações de máquina, de estruturas submetidas a carregamentos harmônicos, a gente deixa esse beta ou menor do que 0,8 ou maior do que 1,25. Essa é uma das regras que nós temos. O negócio é fugir da ressonância. Se não tiver jeito de fugir da ressonância, aí a gente tem que usar outros artifícios que são mitigadores de vibração, ou instrumentos, máquinas, equipamentos que a gente instala na nossa estrutura para poder diminuir as amplitudes de vibração. Então tem o TMD, que eu citei na nossa aula passada, na apresentação do curso, que é o Tunneled Mass Damper, que são amortecedores por massas sintonizadas ou mitigadores de vibração através de massas sintonizadas. E temos também um Impact Damper, que é um sistema de mitigação onde a gente faz um orifício dentro da nossa estrutura, coloca uma massinha lá dentro, essa massinha vai vibrar dentro desse orifício e vai dissipar energia, roubando a energia da estrutura e dissipando a energia naquele ponto. Às vezes não dá para fugir muito daqui da ressonância. Então, nesse caso, também tem solução. A gente pode colocar o que a gente chama de absorvedores de vibração ou mitigadores de vibração. Ok? Aí a gente vai ter uma aula que nós vamos explicar um pouco melhor isso. Mas essa curva aqui, então, em resumo, na horizontal nós temos a relação entre as frequências, na vertical nós temos o fator de amplificação. Quando nós estamos na ressonância, que o beta é igual a 1, as amplitudes da vibração aumentam, à medida que a taxa de amortecimento vai ficando menor. Vamos mais para frente um pouquinho. Vamos ver a ressonância especificamente. Quando o beta é igual a 1, o beta é igual a 1, esse termo aqui zero, ó, beta é igual a 1, 1 menos 1 dá 0. Beta igual a 1 aqui de novo vai ficar 2 que si ao quadrado, raiz disso vai ficar o próprio 2 que si. Então, quando nós estamos na ressonância, o D para beta igual a 1 é 1 sobre 2 que si, onde que si é a taxa de amortecimento. Observe que quanto menor o que si, maior o D. Se o que si for 0, ó, vai ficar 1 dividido por 0, esse número vai para infinito. Ou seja, aquilo que eu falei, as amplitudes da estrutura começam a ficar tão alta, lógico que ela não vai chegar a infinito, ela vai romper antes. Mas, como eu falei, os nossos sistemas mecânicos aqui, graças às leis do universo, graças às leis da física, nós temos aí valores de Qi, que no caso da engenharia civil, da engenharia aeronáutica, aí, esse número oscila entre 1% e 5%. Então, vamos lá. Ó. Quando a taxa de amortecimento tende a 0, a amplitude tende a infinito. Quando o beta é muito menor do que 1, o fator de amplificação tende a 1, e quando o beta é muito maior do que 1, o fator de amplificação tende a 0. O que isso significa? O beta muito maior do que 1 significa que a frequência excitadora é muito maior do que a frequência da estrutura. É o que acontece na engenharia aeronáutica. Então, ó, esse beta é muito grande, todos os valores de D tendem a 0. Ó, dá uma olhada. Quando o beta tende a 0, o D tende a 1. Bem, o beta é a frequência da excitação dividido pela frequência da minha estrutura. No caso da engenharia aeronáutica, a velocidade da turbina é muito alta comparado com a frequência de rotação da turbina é muito alta comparado com a frequência de vibração natural da asa. Então, quando a turbina está funcionando lá com seus milhares de RPM, ela nem excita.
a minha asa. Ela não excita a asa. Por quê? Porque a asa nem sente, não dá tempo. Então, é esse fenômeno aqui, ó. Quando a gente tem o valor do beta muito grande, significa que a frequência da excitação é muito maior do que a frequência da estrutura, o que acontece normalmente nas asas da aeronave. O que é importante no caso de oscilação harmônica, no caso das asas das aeronaves? Quando se pega turbulência. Quando pega turbulência, aí começa ali a turbulência a excitar a nossa asa com frequências próximas aí à frequência natural de vibração da asa, e com isso ocorre ali vibrações significativas. Mas a turbina em si, ela funcionando lá em cima com aquelas altas frequências de rotação, ela não excita a asa. Ok? Bem, então isso aqui é a ressonância. No caso, de novo, no caso da engenharia aeronáutica, no caso das asas de aeronave, essa ressonância, a frequência da turbina passa pela frequência da estrutura, mas é muito rápido e nem se percebe, não dá nada. Okay? Vamos ver agora aqui um exemplo interativo. Aqui nós temos a solução homogênea, que a gente já tinha visto na aula passada. Vamos aumentar a amplitude, está aí. Vamos aumentar a frequência. Vamos aumentar um pouco a taxa de amortecimento. Opa, aí, aí. Agora vamos para a solução particular. Vamos aqui adotar uma certa frequência para ela também. Vamos diminuir um pouco aqui a nossa amplitude. E aqui nós temos a soma das duas. Observe que aqui está significativa ainda essa amplitude. Vamos diminuir mais um pouquinho aqui. Aí, vamos lá. Bem, aqui é, de novo, para a gente poder brincar e ver. Né? Aqui nós estamos falando da solução particular, aquela expressão, deixa eu dar um zoom aqui. Aquela expressão da solução particular está aqui em cima, e aqui embaixo tem alguns parâmetros que regem a frequência da máquina e a solução estática, que é o P0 sobre K. Então está aqui. E aqui a solução homogênea, que a expressão dela está aqui em cima, que a gente já conhece também. E aqui no final a soma das duas. Observe que a soma das duas está dando aqui uma conjugação específica, cada combinação vai dar um resultado diferente aqui. Vamos então continuar aqui com a nossa apresentação. Vocês podem depois ir lá e brincar com esse processo interativo do carregamento harmônico e ver como que se comporta a curva mudando aí vários parâmetros. Gostaria de ressaltar novamente que eu sugiro que vocês programem essas expressões usando o Excel, ou o MATLAB, Scilab, MATCAD, C, Python, ou seja, qualquer planilha, programa, aplicativo que vocês puderem usar, tenham acesso. Por favor, a sugestão que eu dou é que vocês façam isso como atividade e depois coloque lá propriedades relativas à asa de uma aeronave, ou no caso do carregamento de impacto, depois pode colocar as propriedades de um trem de pouso e assim por diante. Um exemplo, aquela viga que a gente já vinha estudando, só que agora, em vez na aula passada, essa viga aqui, que ela tem um comprimento L, tem uma seção transversal retangular, ela estava livre, a gente puxava ela, soltava e ela ficava vibrando. Uma hora no começo, na primeira parte, ela vibrava sem amortecimento, então ela ia ficar vibrando infinitamente. Numa segunda parte, ela tinha amortecimento, então ela vibrava e de repente o amortecimento ia para zero, o deslocamento ia para zero em função do amortecimento. Agora nós vamos colocar uma carga oscilatória externa, uma carga harmônica externa. E vamos colocar um motor bem na pontinha dela aqui. Esse motor agora pesa 500 quilos. Então, na hora de eu calcular a massa que vem para a ponta aqui, vocês lembram da aula passada? Qual que era o percentual de massa dessa viga que vinha para a ponta aqui, do ponto de vista dinâmico? 1/4 da massa, 25% da massa. Agora nós temos que somar... Desculpa. Agora nós temos que somar 500 quilos, que é a massa do motor que vem aqui para a ponta. E a força externa aplicada, eu coloquei 500 newton seno de 105 radianos por segundo vezes T. Esse 500 aqui não tem nada a ver com aquele outro ali, é uma coincidência. 500 quilos é a massa do motor e 500 newton é a amplitude desse motor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Foi uma coincidência aqui.
poderia ser 200 newton, 1000 newtons. Isso depende depende se o motor está bonitinho, está bem reguladinho, se o motor está lá todo batendo as bielas, como a gente fala, essa amplitude é outra e assim por diante, ok? Então não tem nada a ver esse 500 do lado de cá da força com 500 de massa. Mas em resumo, nós vamos colocar um motor de 500 quilos aqui na frente. Então a massa do motor tem que ser somada à massa da estrutura para a gente calcular a frequência natural de vibração da estrutura, e a força externa aplicada está aqui, dado por essa expressão. O resto são os mesmos dados que nós já temos da aula anterior, dos exemplos 1 e exemplo 2. Os deslocamentos iniciais são os mesmos, não mudaram, 100 micrometros e a velocidade inicial 2 milímetros por segundo. Taxa de amortecimento não mudou também, é 5%. Seção retangular não mudou, é a mesma. Então aqui estão todos os dados numéricos que a gente já pegou do exemplo 1 e 2. Agora, quando a gente coloca essa massa no ponto A, como eu falei, nós temos que somar a massa do motor de 500 quilos com a massa da estrutura, que era 625, que era um quarto da massa da viga que vinha para a ponta, 625 quilos, mais a massa do motor, 1.125 quilos. Logo, a gente tem que a frequência, que era 14,14, agora ela diminuiu, porque aumentou a massa. A frequência é a rigidez dividida pela massa. Se eu aumento a massa, a frequência da estrutura diminui. Era 14,14. Agora foi para 10,54 radianos por segundo. Essa agora é a frequência natural de vibração da minha estrutura. Dividindo esse número por 2π, é 1,7 Hz. Calculando o inverso da frequência, o período da estrutura é 0,6 segundos. É o tempo que a minha estrutura demora para sair de uma posição, oscilar, ir lá para o outro lado e voltar para a mesma posição. A frequência amortecida, considerando o amortecimento de 5%, está dado 10,53. Observe que mesmo tendo um amortecimento alto, que eu considerei aqui, 5%, a diferença não é muito grande entre a frequência natural e a frequência amortecida. Vamos lá, ó. 10,54, 10,53. Não alterou muito. Então, essa frequência amortecida, matematicamente, nós calculamos ela, trabalhamos com ela, mas no caso aqui de vibrações forçadas, para as taxas de amortecimento comuns da engenharia de estruturas, esse número ele não oscila muito. Esse ômega para o ômega amortecido, a diferença é muito pequena. Aqui a amplitude da solução homogênea, a defasagem da solução homogênea, está dada aqui, e está aqui a solução homogênea. O beta, que é a relação entre a frequência da máquina e a frequência da estrutura, observe que a frequência da máquina era 105 radianos por segundo. Está aqui, ó, a frequência da máquina. A frequência da estrutura é 10,54. Dá quase 10 a relação de uma com a outra. Está aqui, ó, 9,9. Frequência da máquina é da ordem de 100, essa daqui é da ordem de 10. Então deu 9,9, quase que deu 10 aí. Eu fiz questão de ter um número, quando eu bolei esse exemplo, que ele ficasse um pouco longe mesmo, para que a gente não ficasse muito perto da ressonância. Então esse número em termos de projeto de máquina está ótimo, né? Desculpa, de projeto de fundação de máquina ou de estruturas de suporte de máquina, está ótimo, 9,9. A amplificação agora aqui, no caso já do carregamento harmônico, daqui para frente já é a solução particular, já é a solução do carregamento forçado. Então, a relação entre as frequências é 9,9 e a amplitude dada pelo carregamento harmônico está dada aqui. Ó. Depois de um tempo, como eu falei, essa parte aqui, que é a solução particular da exponencial, isso aqui vai para zero, some, vai ficar só essa amplitude aqui, ó, de 41 micrômetros. Vamos olhar. 41 micrômetros. A defasagem da solução harmônica está dada aqui. A gente tem as expressões que já foram dadas lá atrás. E a solução particular, então, está dada aqui. A amplitude 41 micrômetros, seno de 105, mais essa defasagem aqui. Certo? Essa é a solução chamada de solução particular. Voltando, solução homogênea, está aqui ela. Somando os dois, aquele gráfico que estava lá atrás. Em azulzinho aqui a solução particular, observe que a frequência dele é bem maior do que a frequência da estrutura, ele é da ordem de 100, enquanto que essa daqui, ó, laranja, ou bordô, sei lá, ela é da ordem de 10. Então, é bem maior essa frequência do carregamento harmônico do que a frequência de vibração natural da estrutura. Somando os dois, vai dar esse verdinho, que ele vem e tal, chega uma hora lá na frente, ele some, a solução homogênea some, vai ficar só a solução particular. De novo,
falando novamente, de novo falando novamente. Depois de mais ou menos uns 12 ciclos, a estrutura passa a vibrar na frequência da excitação. Ok? A estrutura passa a vibrar na frequência da excitação. A solução homogênea, a solução particular, desculpa, a solução homogênea some, só fica a solução particular, só fica a parte devida à máquina. Tá aí o Jean fazendo a animação para nós. Primeiro estava a solução, ó, a primeira solução praticamente homogênea, e no final fica tremendo aí, tá com Parkinson a viga, fica aí tremendo só devido ao motor que está instalado lá. Ok? Então tá aí. Lógico que está exagerado isso aqui, porque é da ordem de micrometros lá, a gente viu esses números, mas se a gente colocar na ordem de micrometros, a gente não vai enxergar. Então a gente precisou exagerar aí para que a gente possa enxergar. Só um comentário, quando nós estamos lidando com fundação de máquina ou suportes de máquina, estruturas para suporte de máquinas, em indústria é muito comum isso. Todas as indústrias têm máquinas que vibram. Então, esse projeto é muito importante. Dentro de uma certa parte da aeronave, eu posso ter lá algum componente ali que vibra numa frequência mais próxima da estrutura, por exemplo, e aí a gente pode ter localizadamente lá dentro algum fenômeno de vibração indesejada, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora aqui ó, as amplitudes. Lembre-se que estava dando 41 micrômetro a amplitude, vamos voltar mais um pouquinho. Aqui, ó, 41 micrômetro é a amplitude da solução dada pela carga dinâmica, pela carga oscilatória, ou seja, da solução particular, amplitude 41 micrômetro. Aqui, ó, 41 micrômetro. Como é que é a velocidade? Para achar a velocidade, eu derivo isso aqui. Se isso é o deslocamento, eu derivando, o seno vai virar cosseno, que é uma função trigonométrica também, defasada de π sobre 2 do seno, mas esse 105 vem para fora e multiplica aqui, ó. O ômega maiúsculo vem para fora e multiplica. Então, em termos de amplitude, a amplitude da velocidade vale a amplitude do deslocamento vezes a frequência de vibração da máquina. A aceleração vale a amplitude da velocidade vezes a frequência de excitação da máquina. Ou ainda, a aceleração vale a amplitude do deslocamento vezes o quadrado da frequência de excitação da máquina. Aqui, ó. A velocidade vale a amplitude do deslocamento, que está dada aqui, vezes a frequência de vibração da máquina. A aceleração, ela vale a amplitude da velocidade, que está dada aqui, vezes a frequência de excitação da máquina. Ou ainda, a aceleração vale a amplitude do deslocamento, que está aqui, vezes o quadrado da velocidade da máquina, que vem daquelas derivadas lá. Nós estamos falando de amplitudes aqui. Então, a amplitude, tanto faz se é seno ou cosseno, a amplitude vai ser dada pelo número que está multiplicando a função trigonométrica ali fora, certo? Então, no nosso exemplo, estamos aqui, ó, amplitude da velocidade do deslocamento, 41 micrômetros, amplitude de velocidade, 4,3 milímetros por segundo, e amplitude da aceleração, 0,44 metros por segundo ao quadrado. Tem muitos gráficos que a gente vai ver por aí, que são dados no sistema americano. Então, são gráficos. Aí eu tenho um livro muito bom, que é o livro do Aria, que vocês podem ver aí, Fundações de Máquina, pesquisar, quem se interessar. Então, vou mostrar ali daqui a pouco um gráfico. Então, nós temos aqui os deslocamentos dados em polegada, a velocidade em polegada por segundo, e a aceleração dada em função da aceleração da gravidade, que é G. Então, está aqui, ó, em polegadas, dá 0,02 polegadas, 0,2 polegadas por segundo é a velocidade, e 0,05 G é a aceleração em termos de aceleração da gravidade. Aí esse gráfico aqui foi tirado lá do livro do Aria. Aqui, por exemplo, ó, nós temos a amplitude do deslocamento horizontal dessa máquina. Esse é um gráfico específico, mas só para vocês verem a cara. Aqui na vertical nós temos a amplitude do deslocamento e aqui nós temos a frequência excitadora em ciclos por minuto, ou ainda RPM, né, rotações por minuto. Aqui a gente pode ter, para colocar aqui dentro, ou a amplitude do deslocamento. Observe que tem uns tracejadinhos aqui, ó, que é a velocidade.
e tem uns outros tracejados um pouquinho diferente aqui, que é a aceleração. Então, eu posso conhecer ou o deslocamento, ou a velocidade, ou a aceleração para jogar aqui dentro desse gráfico. E na horizontal, a gente põe a frequência da máquina. O ponto que nós achamos é essa bola vermelha que está aqui, ó, ela caiu numa zona entre que o projeto seja bom ou razoável, nesse caso. Nesse caso, é dano para a máquina, não é dano para a estrutura, nem dano para pessoas. Porque nós podemos ter 3 problemas de dano com máquinas vibrando. A própria máquina está vibrando tanto que ela pode quebrar. 2, a estrutura pode estar vibrando tanto que ela pode vir a ruir. E pessoas, que dependendo, pode até causar doenças ocupacionais. A pessoa está ali trabalhando numa sala ou numa mesa próxima a uma máquina, e essa máquina está vibrando, de repente a pessoa está ali e começa a ter, ao longo do tempo, devido ao tempo de exposição àquela vibração, a pessoa pode vir a ter doenças ocupacionais. Bem, nesse caso específico, esse gráfico se refere à máquina, ao comportamento da máquina. Então, dada essa vibração no ponto de apoio da máquina, a gente observa que essa máquina, esse projeto aqui está entre bom e razoável, está na divisa entre B e C, ó, bom e razoável. Região A quer dizer que está ótimo, região B está boa, região C está razoável, região D, ruptura próxima, e região E, se a sua máquina, o sistema está vibrando aqui, significa que está muito perigoso. Então sai correndo porque o bicho vai pegar. Bem, nesse caso deu entre B e C. Tem outro detalhe nesse gráfico também, que é o seguinte: quanto mais para baixo eu estou aqui, ó, mais parruda tem que ser minha estrutura, mais robusta é minha estrutura, mais pesada é minha estrutura, mais cara é minha solução. Então tem que dosar custo, conforto, segurança. Então tudo isso tem que ser dosado num projeto de uma base de máquina, de uma fundação de máquina, ou de uma estrutura que suporta uma máquina vibratória. Um outro comentário, a gente viu que está entre a região B e C aqui, mas observe que essa viga ali, ela é bem molona, né? Ela tem 10 metros de comprimento. Bem, se a gente for olhar para ver se a rigidez dela está boa ou não, imagina uma viga de 10 metros de comprimento. É uma asa da aeronave, certo? Mas se fosse uma estrutura mecânica, uma estrutura civil, se nós fôssemos calcular, pegando a massa total, vezes a gravidade, ou seja, aqueles 1.125 quilos, que era a massa da viga mais a massa do motor na ponta ali, vezes a força da gravidade, eu tenho um peso na ponta ali de 11 quilonewtons. Se eu pegar esse peso e dividir pela rigidez, eu vou ter o deslocamento, deu 9 centímetros. Então, dado o peso do motor e o peso da estrutura, aquela ponta ali está descendo 9 centímetros. Olha que é um valor, né? Se fosse uma estrutura civil, 9 centímetros, o tolerado ali, algo razoável, seria em torno de 7, ou seja, ela já estava muito mole essa estrutura, ela já está apresentando um deslocamento estático acima daquele tolerado ou indicado pelas literaturas e assim por diante. Então, eu diria que o projeto para uma estrutura mecânica, para suportar um motor, ou para uma estrutura civil também, que vai suportar uma máquina ali, uma base de máquina, eu diria que esse projeto não está, essa viga não está lá muito legal, não. Ela está muito molona. Tanto é que está aqui, né, entre B e C, ou seja, já está entre boa e razoável. E já está mais para razoável do que para boa. Então a gente vê aqui, ó, o limite é 7, ela já está 9, já está um pouco acima do limite. Então esse projeto, dependendo da aplicação, pode ser que ele não seja tão bom. Então tem que ter esse senso crítico também. Agora, se eu quero diminuir esse deslocamento aqui na ponta, eu preciso de mais rigidez. Se eu preciso de mais rigidez, eu preciso de mais inércia. Se eu preciso de mais inércia, eu preciso de mais seção transversal. Se eu preciso de mais seção transversal, eu preciso de mais material. E assim por diante, cada vez vai ficando mais caro o meu projeto. Então, tem que dosar, dadas as normas, a aplicação, tudo aí. Se for uma aeronave, por exemplo, a aeronave daqui a pouco não levanta voo mais tão pesado que está a estrutura. Então, tem que dosar todos esses aspectos. Agora, vamos para a segunda parte, que é sobre o carregamento de impacto. Bem, imagine que a gente tem agora aqui embaixo uma massa, agora M minúsculo, apoiada em cima de uma mola. E a gente vai lá em cima e solta uma maçona grandona em cima dela, provocando o impacto. Então, quando a gente soltar isso, pá, vai bater aqui embaixo, e essas duas massas podem ser que elas se acoplem, pode ser, ou de repente não, essa massa aqui vai embora para o lado, cai para o lado, ou se é um pássaro, né, vai embora
Como eu falei, essa semana teve lá o impacto de um pássaro lá, essa massa pode cair para o lado ou vai embora e esse sisteminha ficou oscilando depois aqui e tal. Então, esse é um problema do impacto, nós podemos mostrar de um modelo matemático simplificado de impacto dado por isso daqui. Onde K aqui é a constante elástica da estrutura que está sofrendo o impacto. M minúsculo é a massa da estrutura que está sofrendo o impacto. M maiúsculo é a massa que está se chocando com a minha estrutura aqui embaixo. E essa massa, sob efeito da gravidade, está caindo de uma altura H. Esse é o probleminha que a gente vai estudar aqui. Lá no capítulo 2, que está lá no nosso site também, tem todo esse material lá, inclusive esse exemplo também. Está tudo lá, passo a passo, explicadinho. Uma das coisas que nós podemos analisar é o impulso provocado por uma força. O impulso vale a força vezes a duração do impacto, ou a duração do impulso. Então, esse é um impulso. Força F vezes ΔT, ou F vezes T1, que no caso aqui nós estamos chamando de duração do impulso. Então, esse é um impulso. Nós podemos ter vários tipos de impulsos. Podemos ter o impulso retangular, aqui na horizontal nós temos o tempo, na vertical nós temos a força. Nós podemos ter um impulso retangular, podemos ter o impulso triangular e podemos ter o impulso de meio seno. Observe que essa área embaixo de F vezes T é o impulso. Integral de F dt é o impulso. A grosso modo, se o impulso for retangular, F vezes ΔT, ou F vezes T, é o impulso. Então, nesse caso aqui, ó, F vezes esse T é o impulso. Nesse caso, 1 meio de F vezes T é o impulso. Se é um meio seno aqui, a integral do seno é menos cosseno, e assim vai, né? Vocês sabem melhor matemática que eu. Bem, então nós podemos ter vários tipos de impulso. Os mais comuns são esses, retangular, triangular e meio seno. Nós podemos pegar uma grandeza importante, é a duração do pulso dividido pelo período natural de vibração da minha estrutura. Então, a duração do impulso dividido pelo período é chamado de razão. E nós podemos ter outra grandeza, que é o R máximo, que nada mais é do que o máximo deslocamento que a minha estrutura vai dar, dividido pelo deslocamento estático dela. Ou seja, é o que a gente pode chamar de razão de resposta da nossa estrutura, dado o impacto dado aqui por esse impulso aqui de duração T1. Então, é dado o impulso, a minha estrutura vai ter um deslocamento máximo e tem uma coisa que se chama razão de resposta, que é o máximo deslocamento que a minha estrutura vai apresentar, dividido pelo deslocamento estático dado aqui. Então, está aqui, ó, razão máxima de resposta, ou a razão de resposta, e aqui a duração do impulso dividido pelo período de vibração da minha estrutura. Se eu tenho um impulso retangular, o comportamento é esse daqui, ó, vai chegar uma hora que não adianta mais mudar essa razão entre o impulso e o período, que a estrutura vai continuar aí com o mesmo valor de razão máxima de resposta. Se é meio seno, ele vem, aumenta, chega uma hora, ele diminui. Se é um triângulo, um impulso triangular, ele vai sempre aumentando, mas chega uma hora que ele vai quase que estabilizar ali no final. E um número cabalístico, todos esses gráficos, qual que é o maior valor de razão de resposta? 2. Então, se eu quero dar um chute, eu não gosto de usar a palavra chute, né? Dá para entender que é um negócio meio... Se eu quero adotar um número ou estimar um determinado comportamento, eu adotando essa razão de resposta máxima igual a 2, a gente está aí cobrindo o caso das 3 curvas aí e a gente pode ter uma estimativa do comportamento da nossa estrutura submetida ao impacto. Ok? Então, esse número 2 é um número cabalístico que a gente pode ter como uma referência para que a gente possa calcular ou estimar, na verdade, a resposta da estrutura sob impacto. Essa curva aqui foi tirada lá do livro meu e do Professor Brasil, que também está lá, o capítulozinho está lá, né, no nosso site. Vamos pegar um exemplo agora, que é, no caso, né, de um bate-estaca, de um martelo, que vai cravar uma estaca. Então, nós temos aqui um terreno que ele é uma argila, que é mole, essa estaca vai entrando, vai chegar uma hora que essa estaca vai pegar lá dentro uma rocha, um solo mais duro, ou então uma alteração de rocha, ou seja, essa estaca começa a não entrar mais.
Então, vamos ver o comportamento dela quando ela atingiu lá o que a gente chama de impenetrável, quando ela já está impenetrável à percussão. Então, nós temos um peso de um martelo que vai ser soltado de uma altura H sobre uma estaca que está apoiada já em rocha. Como é que vai ser a transferência de carga? Como é que vai ser as tensões que estão atuando nesse elemento estrutural aqui embaixo? Aqui está dada, a massa do martelo é 2.000 quilos, ele vai cair de uma altura H. Essa estaca que está aqui embaixo, ela possui um diâmetro interno de 30 centímetros e um externo de 50. A densidade do material dessa estaca é 2.500 quilos por metro cúbico e o módulo de elasticidade do material, que é concreto, é 20 gigapascal. Esses são os dados mecânicos e geométricos do sisteminha. E o comprimento total dessa estaca aqui passa a ser também 10 metros. No caso da estrutura submetida ao impacto, nós vamos ver que a massa que vem para a ponta aqui, ela não é mais 1/4. Bem, mas vamos voltar ao nosso modelinho matemático. Depois a gente fala um pouco mais da questão numérica. Então, eu tenho uma massa, mg, que ela é solta aqui, de uma altura h, ela vai se chocar contra essa estaca, que ela tem uma massa dela que vai vir aqui para o grau de liberdade que nós estamos analisando, que é o U, que é o deslocamento da cabeça da estaca. A rigidez da estaca está dada aqui por K, e esse é o modelo matemático que nós vamos adotar. A massa na cabeça da estaca, M minúsculo, é considerado, enquanto que lá no caso da viga engastada em balanço era 1/4 da massa que ia, nesse caso agora é 1/3 da massa que vem. Então nós calculamos a massa total, 1/3 da massa que vem para a cabeça é 1.050 quilos. Observe, se ela tem um peso P e ela está numa altura H, a energia potencial dela ali, gravitacional, vai se transformar em energia cinética. Então a gente consegue calcular esse V aqui, certo? Igualando a energia potencial com a energia cinética do bloco quando ele cai ali, a gente consegue calcular esse V do bloco quando ele está se chocando ali. Só que existe uma eficiência na transferência dessa velocidade ou dessa energia do bloco para a estaca. Então vai entrar também um fator de eficiência aí na nossa forma. A rigidez axial dessa estaca é dado por EA sobre L. Esse é o número. Toda vez que eu tenho um elemento submetido à carga axial, a rigidez axial dele é EA sobre L. No caso da estaca, ela está paradinha lá e, de repente, é introduzida uma velocidade nela porque ela sofre um impacto. Então, essa vamos delineando aqui a formulação do nosso problema. Então, aquilo que eu falei, tem uma eficiência agora da energia potencial daquela massa, um eta entra aqui, que é uma eficiência, que vai transformar aquela energia potencial gravitacional em energia cinética na estaca. Então, essa energia cinética é a energia cinética da estaca. Nem toda aquela energia potencial daquela massa vai se transformar em energia cinética na estaca. Então, a gente considera aqui uma eficiência eta. A energia cinética da estaca vale a quantidade de movimento dividido por 2m. Essas formulazinhas lá da mecânica racional. O impulso, então, vale é igual à variação do momento. Bem, eu tinha antes uma certa velocidade, depois eu passo a ter uma outra velocidade, e a variação desse momento era 0 antes, e depois passa a ser um determinado valor de V, a estaca estava parada. Veio, deu o impacto. Quando deu o impacto, ela vai passar a se movimentar. O impulso que ela vai ter é também dado como a variação da quantidade de movimento. Como a quantidade de movimento antes era 0 e depois passa a ser P, e a energia cinética é eta mg, então a gente substitui aqui a eta mg, tira a raiz quadrada de P, vai ser o nosso impulso, que está dado aqui, ó, essa expressão. Pode ver, ó, fica eta mgh vezes 2m raiz quadrada. Tá aqui, ó. Eta mgh vezes 2m raiz quadrada, é o impulso, que é a variação da quantidade de movimento. Como P antes era 0 e depois passa a ser P, o próprio P já é a variação da quantidade de movimento, que é o próprio impulso que essa estaca sofreu ali. Então está dada aqui a forma do impulso. Eu não vou ficar me detendo tanto nos detalhes das deduções aqui, eu vou me ater nas ideias. Aqui nós estamos lidando com troca de energia.
a energia potencial se transformou em energia cinética na estaca. Esse que é o raciocínio principal. E a variação de quantidade de movimento da estaca é o impulso. A energia de deformação da estaca vale 1/2 de Ku ao quadrado, ou seja, 1/2. Qual que é a energia de deformação de uma mola? 1/2 de Kx ao quadrado, onde x é o deslocamento da mola. Aqui é a mesma coisa, a energia de deformação da estaca é 1/2 de Ku ao quadrado, tá aqui, ó. Então, substituindo de novo aqui, ó, vai ter um U e vai ter um K. Tirando a raiz quadrada, isolando o U, eu tenho que o U vale 2 eta mgh sobre K, ou seja, o deslocamento dinâmico que vai surgir na cabeça da minha estaca. E a força vale o deslocamento vezes a constante elástica. Então é a mesma coisa que eu multiplicar pela constante elástica aqui, multiplicar pela constante elástica aqui, eu vou ter a força. Essa dedução é o caminho das pedras. Então, deslocamento, constante elástica. Voltando aqui, impulso. Então, o impulso vale a força vezes o tempo de aplicação do impulso. Com isso, escorrega para lá, substitui aquele valor do impulso e substitui o valor da força. Ó, substitui o impulso, substitui a força. Eu tenho que o tempo de aplicação daquela força vai ser 1 sobre 2, vai ser 1 sobre ômega, onde ômega é a frequência da estrutura, ou seja, T dividido por 2π. O que me interessa saber para usar o gráfico da figura 10, aquele gráfico lá? A duração do impulso dividido pelo período da minha estrutura. Então, a duração do impulso dividido pelo período da minha estrutura é igual a 1 sobre 2π, nesse caso aqui, que deu aproximadamente 0,2. Esse caso, a gente vai ver ali mais na frente, é o caso que dá a maior tensão interna na minha estrutura, certo? Esse caso aqui que a gente calculou, que é calculando esse tempo aqui, usando essa expressão aqui, igualando o impulso que eu calculei lá com as forças elásticas vezes o tempo de duração, esse valor que nós acharmos aqui, a gente vai ver dos exemplos que a gente rodou, é o que vai dar a maior tensão interna na estaca quando ela sofreu o impacto. Se a gente for lá, considerar um impulso retangular, a gente vai ter uma relação com a razão máxima de 1,2. Vamos voltar lá para a gente ver? Um pouquinho, ó. A razão entre a força, a duração do impulso e a frequência, o tempo, o período de vibração da minha estrutura, a duração do impulso dividido pelo período, dá 0,2. Impulso retangular, 0,2 vai dar na faixa de 1,2, ó, tá vendo? Então, o deslocamento dinâmico da minha estrutura vale 1,2 vezes o deslocamento estático que eu já tinha calculado lá atrás. A força dinâmica vale, então, 1,2 vezes a força que eu já tinha calculado lá atrás. Considerando a eficiência de 60%, substituindo no valor do deslocamento daria 1 centímetro, a força daria 2,4, então o deslocamento dinâmico vai ser 1,2 e a força dinâmica 2,9. Se a força é 2,9 dividido pela área da seção transversal, eu tenho que a tensão vale 23 MPa, é a tensão que está atuando naquela estaca ali. Normalmente, as estacas são fabricadas aí com concreto de 40 MPa, 30 MPa. Hoje em dia nem 30 não se usa mais, é de 40 para cima. Uns anos atrás se usava 30, 35, hoje em dia não se usa mais. Então, vê que essa tensão está dentro do tolerado ainda pela estaca. 23, se ela é fabricada aí com que seja 30 MPa, a gente tem uma folga aqui ainda que permite que esse projeto esteja legal. O impulso calculado pela troca de energia, então, está dado aqui ó, o impulso, usando a fórmula do impulso que a gente viu lá atrás. E o período fundamental da estaca também, a gente pode calcular, está dado aqui. Aí aqui eu faço algumas outras questões. Naquela hora o impulso varia 0,2T, a duração do impulso. Agora estou supondo que é 0,6T. Aí a força dinâmica vai para 1,3 meganewton. Vamos ver quanto que era anteriormente? 2,9. Então, esse número, por enquanto, está ganhando. Desse primeiro caso, que dava 0,2 a relação entre a duração do pulso e o período da estrutura. Considerando 0,6, a força dinâmica diminuiu. Faço uma outra conta agora aqui, considerando 0,1, que é menor do que aquele outro anterior. De 2,9 foi para 2,7, também diminuiu a força dinâmica. Então, aquela conta primeira que a gente fez, com aquela dedução lá, macarrônica, chegamos lá numa relação entre duração do pulso e período de vibração da estrutura igual a 0,2, foi o que deu a maior força dinâmica dos exercícios que a gente fez. Aí um exemplinho mostrando como é que é
essa vibração aí. Bem, agora vamos fazer um outro exemplo mais objetivo agora, que tem cara de, já com a cara já mais da engenharia aeronáutica, engenharia espacial. Vamos lá, então nós temos a nossa asa aqui, da nossa aeronave, nós vamos aplicar uma carga de 200 kg forças aqui, na ponta dessa aeronave, com duração de 0,1 segundo. Na ponta dessa asa aqui, dessa aeronave, com duração de 0,1 segundo. Vamos ver o que acontece? Vamos traçar o gráfico do deslocamento em função do tempo. Então, ela está paradinha lá, nós vamos considerar a taxa de amortecimento de 5%, que a gente já vinha considerando, a rigidez dela está aqui, 125, a raiz dos exemplos anteriores, a gente tinha que a frequência natural era 10,54, o período 0,6. Se a duração do meu período, da minha carga era 0,1 dividido por 0,6 deu 0,167. É a relação entre a duração da carga que eu estou aplicando, a duração da carga que eu estou aplicando, e o período de vibração natural da estrutura, 0,167. 0,167, a gente vê no gráfico, a razão de resposta está da ordem de 0,5, voltando no gráfico. Ó. Se é 0,5, o deslocamento dinâmico vai ser 50% do deslocamento estático. O deslocamento estático vale a força P0 dividido por K, que é 16 milímetros. P0 está aqui, ó, 200. Dividido pelo K, que é 125 mil, vai dar 16 milímetros. Então, o meu deslocamento dinâmico é 8 milímetros, usando essa curva aqui, esse gráfico aqui, na verdade. Agora, vamos usar um programinha de MATLAB que nós temos. Na segunda parte do curso, eu vou disponibilizar para vocês esse programinha, baseado no método das diferenças finitas, e vamos ver o que deu. Então, a gente veio e jogamos lá no nosso programinha implementado em MATLAB para ver ao longo do tempo como é que era. Observe que ele deu um pouquinho menos do que 8 milímetros, 8 vezes 10 ao cubo. Ela veio, aplicou o impulso, chegou uma hora, cessou o impulso, e aí a estrutura vai oscilar, se que não tem carga nenhuma, passa a ser uma vibração livre, amortecida, até que ela vai parar lá na frente. Mas o máximo deu quase 8, ó, arredondando. Aqui, ó, quase 8, arredondando. Então, bateu o modelinho do gráfico, que é o modelo teórico nosso, com a análise numérica dada pelo programinha de diferenças finitas que a gente fez lá no MATLAB. Atividade, automatiza esses cálculos. Essa última parte aqui, ó, principalmente essa parte aqui do impacto, é muito importante vocês automatizarem isso daí, como eu falei, usando Excel, MATLAB, Scilab, MATCAD, C, Python, Java, ou seja, o que vocês quiserem usar. Acho interessante vocês aproveitarem, principalmente esse último exemplo aqui também, e como atividade, vocês programarem isso daí, mudar as variáveis, mudar lá uma série de questões para que vocês possam ter aí isso aí automatizado e lá na frente ser útil para vocês na vida profissional de vocês e aqui no curso também, na hora que tiver a prova, porque a prova vai ser baseada nesses exercícios que nós vamos resolvendo durante as aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não tendo mais dúvidas, muito obrigado aí.